para mostrar questões fundamentais, apresentar ou escrever o roteiro da aula, orientar o aluno para o estudo individual, indicar as fontes de estudo e bibliografias referentes ao assunto. Essa habilidade consiste em prender a atenção do aluno para iniciar sua aprendizagem. Agora vamos passar a habilidade de ilustrar com exemplos. Exemplificar é muito importante para o aprendizado do aluno. Exemplificar é complementar a visão teórica através de algo concreto, de algo prático. A habilidade de usar exemplos não significa somente que o professor deve apresentá-lo, mas este pode ou deve solicitar dos alunos a ilustração do assunto em questão. O exemplo não só auxilia na fixação, como demonstra quem tem domínio do conteúdo, sendo, portanto, um instrumento de avaliação. São atividades próprias dessa habilidade. Acompanhar os conceitos com exemplos práticos, solicitar que exemplifiquem suas afirmações, dar como exemplo as contribuições dos alunos, solicitar exemplos de aplicações práticas dos conceitos dos conteúdos estudados. Os exemplos, por sua vez, podem ser usados para atingir os seguintes objetivos: iniciar concretamente o estudo, completar as exposições orais tornando-as mais concretas, dar oportunidade aos alunos de rever os conhecimentos comprovando-os em situações reais, treinar o aluno para aplicar corretamente o que lhes foi ensinado. Agora nós vamos passar para a habilidade de formular perguntas. Essa habilidade suscita do professor uma preparação prévia de alguns princípios a serem utilizados no momento de elaborar a pergunta. Esses fatores são: relevância. O professor deve formular as perguntas, primeiro, que focalizem as ideias principais, e perguntas que estimulem e desencadeiem o pensamento reflexivo e crítico do aluno e integrem o aluno às atividades realizadas. O segundo ponto é a adequação. O professor deve fazer perguntas claras, compreensíveis e coerentes aos alunos nos momentos de exposição do conteúdo, realização de atividades e avaliação. O terceiro momento, a participação. O professor conduz a situação de diálogo de modo a convocar o aluno a perguntar e explorar novas ideias a partir dos questionamentos dos alunos. A pergunta é elemento essencial do diálogo e muito importante no processo de aprendizagem, que se torna um instrumento educacional. Qualidade na sua elaboração. Quando essa condição não é obedecida, não é observada, se corre o risco de formular questões de baixa categoria, de baixo nível. Agora vamos ver a habilidade de variar a situação de estímulo. Essa atividade, ou esta habilidade, relaciona-se à atividade de ensino e que tem como objetivo manter a atenção do aluno em alto nível. Essa habilidade que torna o professor mais capaz de provocar comportamento antes, requer desempenhos vinculados, mas diretamente à estimulação do aluno. O professor utiliza inclusive sua própria presença como objeto de estímulo. São também considerados movimentos, gestos, mudanças no estilo de interação, pausas e mudanças de canais receptores, silêncio ou entonação verbal. Os movimentos. O professor poderá movimentar-se de um lado para o outro da classe,
posicionando-se ora do lado direito, ora do esquerdo da classe, bem como na frente ou atrás do grupo dos alunos. Os gestos, movimentos bem adequados de mãos, cabeça e corpo são importantes no aspecto da comunicação. Os focos podem ser desenvolvidos por meio de sugestões verbais, gestos ou combinações destes, como focalizar verbalmente, focalizar com gestos, focalizar com palavra e gesto, isto é, falando ao mesmo tempo apontando para o objeto. Mudança no estilo de interação. O professor deve variar os estilos de interação na sala de aula através de 3 situações: professor-grupo, professor-aluno e aluno-aluno. A pausa desperta, num primeiro momento, a atenção dos alunos, podendo também gerar tensão, dependendo da situação de interesse e do interesse dos alunos em aprender. A pausa, ou efetivamente o silêncio, uma mudança no tom aplicado à voz, quando bem usados, despertam no aluno a concentração e o estudo. Por fim, vamos ver também a habilidade de incentivo à participação do aluno. Nós entendemos, e a experiência nos tem mostrado, que cada vez mais a aprendizagem melhora quando o aluno participa dela. Daí ser a participação do aluno um elemento importante a ser praticado no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. No desenvolvimento dessa habilidade, você deve estimular a participação dos alunos e demonstrar interesse, demonstrar entusiasmo, reforçando as respostas positivas, caso. Os indicadores básicos dessa habilidade são valorizar o diálogo entre professor-aluno e alunos-alunos. Provocar o aluno para realizar as próprias perguntas, sejam elas de baixa ou de alta categoria. Transferir questões de um aluno para outro, para toda a classe. Usar palavras de reforço positivo com o objetivo de manter comportamentos adequados e desejáveis. Reforçar, através de expressões verbais ou escritas, gestos ou procedimentos didáticos, as perguntas. Aproveitar as respostas dos alunos para dar continuidade à aula. Ouvir experiências cotidianas do aluno. Dessa forma, confirma-se a participação e o reforço. São estratégias que têm como objetivo garantir e ampliar a permanência de comportamentos bem-sucedidos, comportamentos indesejáveis. Agora nós vamos tratar da habilidade de comunicação. A habilidade de comunicação, ela abrange os comportamentos do professor em padrões que permitem a adequada interação professor-aluno, alunos-aluno, bem como a efetiva transmissão da mensagem. As formas de comunicação em geral podem ser realizadas através da palavra, da escrita e dos gestos. Os comportamentos característicos dessa habilidade de saber ouvir. Estimular o aluno a manifestar-se oralmente. Colocar-se na postura de escuta. Aproximar-se do aluno que está falando. Respeitar as opiniões do aluno. Desencorajar ruídos, barulhos que venham atrapalhar a assimilação do que está sendo exposto. Comportamentos característicos da habilidade do saber falar. Informar aos alunos, no início da aula, sobre os objetivos da mesma. Utilizar vocabulário preciso e correto. Ler alguns parágrafos e exercícios de forma apreciativa. Estabelecer uma interação real com os alunos, ora atuando como transmissor da mensagem, ora como receptor da mensagem do aluno. Criar condições
para que haja continuidade no tratamento das ideias e exploração do assunto. Por fim, vamos falar da habilidade de fechamento. Para que ocorre o fechamento da aula? Bem, o fechamento da aula ocorre, para que ele ocorra, é preciso verificar se o aluno de fato aprendeu. Para que o aluno aprenda de forma adequada, são necessários considerar dois fatores: que ele queira aprender e que ele realize alguma atividade. Quanto mais o aluno esteja integrado na atividade que realiza, pondo em prática suas energias, sua inteligência, sua afetividade, mais eficiente será a sua aprendizagem. Existem alguns procedimentos do professor que levam ao maior sucesso em conseguir que, de fato, seus alunos aprendam. Esses procedimentos são aulas variadas, os alunos têm que demonstrar vontade em aprender. Conduzir o fechamento da aula significa proporcionar situações que permitam ao aluno relacionar experiências anteriores com as atuais, bem como as atuais com as futuras. O fechamento de uma aula ou de um assunto pode acontecer em vários momentos, quer seja no início, no meio ou no final. O importante é que esse elo de conhecimento seja compreendido para garantir o êxito da aprendizagem. Em resumo, nós podemos fazer o fechamento da aula. O professor deve adotar os seguintes procedimentos: apresentar uma visão geral do assunto ao final da aula, conduzir o aluno a destacar os aspectos mais importantes, possibilitar a aplicação dos conteúdos exercitando-os, fazer uma revisão dos assuntos principais, utilizar recursos que chamem a atenção dos alunos, fazer perguntas adequadas que levem o aluno a pensar, reforçar a participação do aluno, criar situações para que o aluno exercite os conhecimentos adquiridos e fazer revisões dos conteúdos ensinados. Nós podemos afirmar que o fechamento da aula ocorre quando os objetivos foram atingidos, em relação ao que o professor planejou e ao que realmente o aluno aprendeu. O fechamento ele também pode ser feito através da revisão, aplicação e extensão. A revisão diz respeito ao reexame de uma sequência de aprendizagem e serve para dirigir a atenção para os aspectos importantes do conteúdo. É utilizado para evocar os pontos principais